Olá, queridos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. Meu nome é Aline Castilhos e estou aqui para conversar com vocês sobre remissão da pena pela leitura. Antes da gente começar, queria agradecer ao professor Ney Fayette Júnior pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês, né, as minhas experiências sobre o que foi tratar desse tema, né, que foi extremamente trabalhoso, mas muito gratificante. Né? E então estou gravando esse vídeo para explicar para vocês como foi o trabalho e depois a gente então fica à disposição de vocês por e-mail para tirar dúvidas e depois também na nossa aula, ok? Bom, sem mais delongas, então vamos iniciar. Bom, como está escrito aí já no tema, então o tema da minha dissertação de mestrado foi remissão da pena pela leitura. Na verdade, eu ingressei no mestrado com um outro tema, né, e através de várias conversas com o professor Ney, a gente acabou chegando nesse tema, que foi ótimo, porque até então e até agora, né, o tema ele ainda é inédito, né, a gente tem muito pouca coisa escrita sobre o tema, então o meu trabalho foi o primeiro trabalho que existe até hoje, né, que aprofundou a questão da remissão da pena pela leitura. Principalmente porque a remissão da pena pela leitura é um instituto de criação brasileira, né? Então, assim, ele é novo, né? Foi criado há pouco tempo e foi criado aqui no Brasil. Então, não existe muita literatura, né, sobre o assunto. Bom, aqui só para ilustrar, né? Obviamente que vocês têm essas noções, mas para explicar, né? Então, assim, o que é remissão, né? Remissão, na verdade, é o abatimento dos dias, né, de pena do preso por alguma atividade que ele vai realizar. Então, a gente vai ter aí, classicamente, a forma mais comum de remissão, né, que é a mais conhecida no mundo e que tem origem lá na Espanha, que é a remissão da pena pelo trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter outras formas de remissão que são utilizadas aqui no Brasil, que seria a remissão da pena pelo estudo, né? Inclusive, a remissão da pena pelo estudo, ela existe mais efetivamente no Brasil, nossas prisões, do que a remissão da pena pelo trabalho, né? Porque o Estado não tem muitas condições de oportunizar a remissão da pena pelo trabalho aqui nos nossos presídios, em função da situação prisional, né, que nós temos nos dias de hoje. A gente vai ter ainda a remissão da pena pelo esporte, né? E agora, então, mais recentemente, a remissão da pena pela leitura. É importante frisar também que a remissão da pena pela leitura, assim como as outras formas de remissão, é uma forma de individualização da pena, né? Porque o preso, através da atividade que ele está realizando ali, ele tá modificando a sentença que foi estabelecida pelo juiz ali, né, na sentença. Então, os dias de penas vão sendo alterados por uma atividade que é feita por ele. Bom, como eu falei para vocês, então, é um instituto de criação brasileira. Ele não, se vocês forem pegar lá a lei de execução penal e forem procurar a remissão da pena pela leitura, vocês não vão encontrar, né? Ela não tem previsão expressa, mas isso não quer dizer que não exista base legal, ela existe, tá? A primeira base legal que a gente vai ter vai ser na própria LEP, né, na própria Lei de Execução Penal, aí no artigo 41, inciso 15, né, uma vez que a LEP ela garante ao preso o contato, né, com o mundo exterior através da leitura. Então, essa é a primeira base legal que a gente tira da remissão da pena pela leitura. Em segundo momento, a gente não tem como dizer que quem lê está estudando, né? Então, obviamente, a remissão da pena pela leitura, ela é uma forma de remissão da pena pelo estudo. E, por fim, né, a gente vai ter essa recomendação número 44, né, do Conselho Nacional de Justiça, que foi a partir dela que a gente vai ter o boom da remissão da pena pela leitura no Brasil, né, que foi uma determinação do CNJ no sentido de que todos os presídios, né, implementassem, né, formas de remissão da pena pela leitura, isso em virtude da situação prisional, né, que nós temos, né, em face do caos, né, prisional que a gente vive hoje aí, com quase 700 mil presos, né, e previsão da gente ter até 2025 1 milhão de presos, que acredito que a gente vai ter 1 milhão de presos antes disso, né. Mas de qualquer forma, né, considerando a situação prisional, considerando a impossibilidade do Estado de fornecer aos apenados outras formas, né, de remissão penal, como a remissão da pena pelo estudo, que ainda existe em alguns presídios, né, como eu falei, mas não são todos, e a remissão da pena pelo trabalho, que é muito rara, assim, a gente vai ter ela já quando o preso está lá no semiaberto, né, então, assim, são poucas pessoas, né, que conseguem se utilizar da remissão da pena pelo trabalho.
e geralmente ela ocorre ali nas funções dentro da própria penitenciária. Seguindo. Bom, o meu problema de pesquisa, né? Qual foi o problema de pesquisa? Né? Na verdade, o que eu busquei, né? Se a remissão da pena pela leitura ela era capaz de conduzir o apenado a um processo de reinserção social através da educação e conduzindo pela leitura, e também, em um segundo momento, né, se o apenado, quando ele ingressasse num processo de remissão da pena pela leitura, se ele estava visando o quê? Ele estava visando só os dias remidos, ou ele tinha uma ideia de repente, sim, educacional, né? Um fim educacional ou um fim voltado para a leitura. Então, esse foi um problema de pesquisa, né? Aquilo que eu persegui, né, com a realização do meu trabalho. Bom, projeto de pesquisa, né? Agora falando do projeto em si. O projeto de pesquisa, ele iniciou basicamente com as autorizações, porque qual era a ideia, né? A ideia que eu tinha e o que eu efetivamente fiz. Eu queria fazer um apanhado de todos os processos, né, todos os programas de remissão da pena pela leitura que estavam sendo instituídos no Brasil, né? Então eu busquei em cada unidade da federação o que estava acontecendo, né? Se efetivamente os estados estavam implementando ou não, e o que estava sendo implementado e em que condições. Ao mesmo tempo, eu queria fazer uma pesquisa empírica direto com os presos, até para poder resolver o problema que eu tinha responder o meu problema de pesquisa, né, que era relacionado diretamente aos apenados, então eu precisava ter contato com eles. Então a ideia era, no que tange aos apenados, realizar um questionário, né, e aplicar esse questionário diretamente aos presos, né, aqueles presos que participaram do programa de remissão da pena pela leitura aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né, especificamente. E também, além disso, a minha ideia era conversar, né, com agentes, né, agentes que estavam envolvidos nesse processo de remissão da pena pela leitura. Então, os juízes, né, que estavam autorizando, né, os juízes da execução penal que estavam autorizando essas remissões da pena pela leitura, os promotores de justiça, né, que estavam envolvidos nesse processo e que precisava do aval deles ali para viabilizar que as remissões fossem efetivamente, né, convertidas para os presos, e também a SUSEP, né, que foi, no caso do Rio Grande do Sul, todo o projeto de remissão da pena pela leitura ele foi aplicado na SUSEP. Bom, para que eu conseguisse, né, chegar nos presos, né, e aplicar pessoalmente esses questionários nos presos, conversar com essas pessoas, com os juízes, né, eu precisei passar por todo um processo de autorizações que não foi tão fácil, né? Foi inclusive bem complicado. Chegou um momento até que eu achei que não ia conseguir, né? Porque esse processo de autorização ele inicia na PUC, né? Então, assim, a PUC tem que autorizar, tu tem que passar pelo Conselho de Ética da PUC, e antes de passar pelo Comitê de Ética, tu tem que passar pelo Comitê do Direito. Então, são 2 comitês na PUC. Depois que a PUC te autoriza, daí tu vai, né, para o Poder Judiciário, aí vai para a SUSEP e vai para o Ministério Público a fim de conseguir essas autorizações e efetivamente começar a pesquisa. Então, assim, de antemão já digo para vocês, se vocês querem fazer pesquisa empírica, né, se estão no início do mestrado, não têm autorizações ainda, já deem um jeito de conseguir essas autorizações, porque elas demoram para sair. Na própria PUC é complicado, né? A gente vive, o Brasil é um país muito burocrático, né? Então, assim, né, se mexam, né? A dica que eu dou para vocês é se mexam, porque foi bem complicado. De qualquer forma, eu consegui, né? Consegui todas as autorizações, consegui aplicar todos os questionários e conversar com todas essas pessoas, né? Com isso, eu tive que transcrever, né? Todos, na verdade, eu fiz entrevistas, né? Com os agentes que participaram do processo. Isso foi tudo gravado, né? Eu tive que transcrever. E com os questionários, né, eu tive que fazer uma análise dessas respostas, né, que foram dadas pelos presos. Eu tive a ajuda de uma pessoa da área da estatística, né, porque eu quis fazer gráficos, né, para mostrar os resultados que eu tinha conseguido com a pesquisa. E depois fiz a análise. Então, assim, é bem trabalhoso, né, assim, né, a pesquisa empírica é trabalhosa, porque tem, né, requer todas essas etapas, mas também é muito satisfatório, né, tu pegar e lidar com dados que foram produzidos, né, de acordo com tudo aquilo que tu pensou. Inclusive, eu tinha uma ideia em relação ao trabalho, né, quando eu iniciei a pesquisa, e o resultado que eu tive me levou até para um outro lado, né. Mas, assim, na verdade, a gente vai aprendendo que a pesquisa boa, ela se torna boa quando ela ganha vida própria, né, e foi exatamente isso que aconteceu com a minha pesquisa. Né, os melhores resultados que eu obtive
não foram necessariamente dos presos, que era de onde eu achava que iriam vir, né? Mas sim das pessoas, né? Desses agentes que participaram dos agentes que controlaram, né, essa questão da remissão da pena pela leitura. Foi a partir daí que eu consegui descobrir por que deu certo, por que não deu certo, né, de um certo modo. Bom, como é que funciona, então, né, efetivamente a remissão da pena pela leitura? Então, o que vai acontecer na prática? Né? O preso ele vai ter acesso a um livro, né, uma obra de natureza clássica, literária, científica, filosófica. Ele vai ter um prazo de 21 dias para efetuar a leitura dessa obra. Depois que ele efetuar a leitura dessa obra, ele vai fazer uma resenha crítica, né? Na verdade, essa resenha crítica depois ela foi em vários estados, né? Até mesmo aqui no Rio Grande do Sul ela foi reduzida para um resumo, né? Porque, obviamente, considerando, né, o nível que a gente tem de educação dos presos brasileiros, né? Que a maioria deles só tem o ensino fundamental completo. Muitos não têm nem o ensino fundamental completo, né? Então, assim, é muito complicado falar em resenha crítica, né? Tem gente que sai ali, entra na faculdade e não sabe o que é resenha crítica. Então, tu exigir isso de um preso é muito complicado. Então, na maior parte dos casos, isso foi reduzido para um resumo, né? Ele vai pegar, vai produzir esse resumo vai ser corrigido por um professor de língua portuguesa, né? Que se esperava que fosse o professor vinculado ao instituto prisional, né? A que esse preso estava vinculado. E depois disso, então, o professor corrige e envia para o juiz responsável pela execução penal daquele preso, e daí os dias são homologados, né, ou não. Que podem ser até 4 dias remidos. Então, o preso ele pode ter uma redução aí de 4 dias da pena dele, tá? A resolução já deixou claro que poderia ser estendida e deveria ser estendida a presos cautelares, né, presos sem sentença, e que tanto os presos nacionais como estrangeiros poderiam se utilizar da remissão da pena pela leitura, né? Então, já foi feito isso exatamente para não ter, né, se ficar questionando se poderia ou não poderia. Bom, essa aí é também o que eu já contei, já disse para vocês. No caso, os presos, eles poderiam fazer a leitura no prazo de 1 ano de até 12 obras, né? E assim, não é, ao longo de 12 meses, eles iam poder remir até 48 dias de pena, né? Que é um tempo bem razoável, né? Se a gente for pensar que é uma atividade que vai trazer uma série de benefícios para o preso, né? Um instituto extremamente fácil, né, de ser aplicado, barato para o Estado, né? E que aí vai auxiliar na redução do caos que a gente vive, né, do sistema prisional, né, reduzindo o número de presos que a gente tem dentro do sistema carcerário. Bom, vantagens iniciais, né, que eu percebi logo que eu comecei a estudar o instituto e comecei a conversar com as pessoas, né, obviamente o instituto é extremamente barato, né, eu costumo dizer, né, até botei aí na lâmina, sempre digo, né, precisa apenas de vontade política e livros, né, mais nada. Então, alguém querendo implementar e livro. Muito mais fácil de implementar que todas as outras formas de remissão, né? Porque remissão da pena pelo trabalho, né? A gente não tem praticamente nenhum programa, né? Precisaria aí ter muita vontade política de fazer convênio com empresas para a gente poder fazer os presos trabalharem, né? Então, muito complicado. Até agora a gente está vendo, né, nessa situação do coronavírus, alguns presídios, né, algumas instituições carcerárias, alguns juízes autorizando os presos a realizarem a confecção de máscaras, né, para serem utilizadas, para ser doadas, né. Então, assim, o Estado fomentando isso. Inclusive, um dos juízes que eu entrevistei para esse projeto, que foi um dos melhores projetos que eu vi de remissão da pena pela leitura, ele tá fazendo isso, um juiz de Joinville, e ele conseguiu até, inclusive, o material que vai ser feito, essas máscaras, ele conseguiu através de doação, né? Então, assim, tá se vendo alguma coisa agora, mas é muito complicado, né? Quase não se tem remissão da pena pelo trabalho, né? Por ser difícil, né, de se aplicar no estado de coisas que a gente tem, né, carcerário hoje no Brasil. Ela consegue, outra vantagem que ela consegue ampliar, então, o acesso à educação, né, dos presos através da leitura, né, isso eu consegui verificar através da minha pesquisa, né, e depois eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, os resultados, onde eu comprovo isso, né. Vai auxiliar na redução prisional, né, esse problema que a gente tem, e é uma forma de reinserção social através da educação, né, já meio que respondendo ao meu problema de pesquisa, que obviamente isso foi uma das conclusões que eu cheguei, né, ao final da pesquisa. Bom, apesar de todas essas vantagens, né, eu percebi alguns problemas, né, logo de cara, né.
apesar dele ser esse instituto, né, barato e de fácil aplicação, né, a primeira coisa que a gente verifica, né, é a ausência de bibliotecas nas prisões. Né? Inclusive, eu tive a sorte de ter acesso a um censo, né, que foi feito, censo de bibliotecas, que foi feito pelo DPEM, e que agora, eu não sei porque ele sumiu, né, da internet, ele ficava disponível na página do Ministério da Justiça, se eu não me engano, e ele sumiu, agora não tem mais, mas eu tenho impresso, até, inclusive, se alguém precisar, eu ainda tenho esse documento. Mas a gente tem pouquíssimas bibliotecas, né, nas prisões, inclusive os locais onde foram objeto de remissão da pena pela leitura aqui no Rio Grande do Sul. Um deles foi o presídio Madre Pelletier, né, o presídio feminino, e eu fui até lá, né, e assim, a biblioteca está totalmente destruída, né, os livros estão todos no chão, né, os livros estão em péssimas condições, inclusive a diretora do presídio da penitenciária lá me disse que veio uma ONG para tentar organizar os livros e catalogar, no fim o projeto acabou não indo para frente e ficou pior do que estava, né, a biblioteca. Então, assim, a gente tem pouquíssimas e muitas que a gente tem estão em péssimas condições. Então, esse foi o primeiro entrave, né, porque não havendo bibliotecas, a gente não tem livros, né. A outra questão é que a recomendação, né, do CNJ dizia que para um livro ser oferecido por um preso, né, para fins de remissão da pena pela leitura, seria preciso que essa obra existisse em número de, no mínimo, 20 exemplares, né, dentro dessa biblioteca. Então, assim, mais um problema, né, na verdade, uma determinação completamente utópica, né, porque se a gente não tem biblioteca, como é que vai ter 20 exemplares, né, do mesmo livro? Então, é efetivamente mais uma questão que foi um entrave bem grande, né, e que foi estabelecido pela resolução. Não se tinha professores, né, suficientes para avaliar as resenhas, porque o que acontece, né? Nem todas as unidades penitenciárias possuem remissão da pena pelo estudo, né? Ou seja, uma unidade educacional vinculada ao Ministério da Educação para dar aulas para os presos, né? Isso a gente já começa por aí. E as que tinham, né, as horas desses professores que estavam ali trabalhando eram destinadas efetivamente para dar aulas aos presos, né? Então, o que acabou acontecendo é que muitos desses professores, eles foram solicitados a fazer esse trabalho de correção das resenhas e acabaram trabalhando de graça, né? Foi, na verdade, um trabalho voluntário que eles fizeram, né? Então, assim, a recomendação, ela pressupõe uma questão, mais a ideia de que exista dentro, né, do sistema prisional uma coisa que não se tem, né, que é essa questão dos professores. Então, não se tinha gente para corrigir as resenhas, né, e no caso que a gente viu na prática, né, é que esses professores aí trabalharam de graça, né. Eu, inclusive, fiz uma entrevista bem longa com uma das professoras, né, e que me retratou toda a realidade, né, e todas as dificuldades que ela teve durante todo o projeto, né, o tempo que ela demorou que ela trabalhou, horas e horas que ela acabou trabalhando de graça, né, inclusive a seleção dos presos, né, que foi feita por essas professores. Então, assim, mais uma vez os professores aí, de uma certa forma, sendo explorados, né, pelo Estado, porque trabalharam muitas horas sem receber. Se tinha muito mais candidatos do que vaga para implementar o projeto, né, então, assim, se foram feitos formas de divulgação nas penitenciárias, né, do projeto, e muito mais gente do que condições de se implementar, né, como, obviamente, todas as outras formas, né, de remissão da pena pela leitura, com outras formas de remissão penal, né, se a gente for conversar com os presos, né, e efetivamente essa foi uma oportunidade que eu tive, né, os presos, eles querem trabalhar, eles querem estudar, né, eles têm interesse em todas as formas de remissão penal, mas o que acaba acontecendo é que o Estado não consegue implementar isso, né, não consegue oferecer. Então, se tinha muito mais candidatos do que disponibilidade para efetuar a remissão. Não se tinha recurso nenhum para dar o projeto, né? Então, assim, não se tinha como solucionar esses problemas, porque não havia dinheiro para isso, né? Inclusive, dinheiro para o sistema penitenciário é uma coisa que não existe, né, no Brasil. Quando a gente quer, os nossos governantes, quando eles querem resolver algum problema, né, de natureza penal, eles apelam por um processo de penalização do direito penal, ou seja, fazem mais e mais legislações, aumentam as penas e não pensam efetivamente no problema, né? Então, assim, não se tinha recursos, né? O que não é novidade dentro do sistema penitenciário. E se existia ainda muitos entraves para comprovar essa resenha. Então, assim, inclusive eu entrevistei a promotora que foi a responsável pelo processo de remissão da pena pela leitura aqui no Rio Grande do Sul,
né, em Porto Alegre, nesses presídios, e ela revelou muita preocupação, assim, com a autenticidade da resenha, né? Será que o preso, ele não vai copiar a resenha do outro preso, né? Será que aquela letra ali é dele? Será que não vai pedir para outra pessoa fazer, né? Em que pese, né, todos os problemas, né, que a gente tem aí dentro do sistema penitenciário, né? A preocupação era efetivamente com a autenticidade da resenha. Bom, de qualquer forma, né, apesar de todos esses problemas, né, os benefícios, né, desse projeto, eles acabaram falando mais alto e esse Instituto de Criação Brasileira, né, Instituto Jurídico criado no Brasil, acabou, de uma certa forma, ganhando o mundo. Então, assim, rapidamente aqui, eu vou dizer para vocês, por exemplo, na Itália, a gente, né, a Itália que, obviamente, não nem se compara, né, o sistema prisional italiano com o do Brasil, mas a Europa, dentro da Europa, a Itália tem o segundo maior população carcerária, né, da Europa, só perde para a Sérvia. Então eles entendem que eles têm um problema muito grande de população carcerária e por isso lá a remissão da pena pela leitura foi recebida com aplausos, né? E eles já implementaram, né, o processo está em plena implementação lá na região da Calábria. Inclusive existe um projeto de lei já para implementar para todo o país a remissão da pena pela leitura em face dos resultados que eles tiveram, né, lá na região da Calábria. Nos Estados Unidos, obviamente, né, a gente vai ter aí a maior população carcerária do mundo, né, e apesar do que a gente vê, né, na mídia deles quererem excesso de punição e pouca preocupação com os presos, né, existem muitas iniciativas, né, já dentro dos Estados Unidos para implementar a remissão da pena pela leitura. A gente tem artigos científicos publicados já por pesquisadores americanos falando sobre remissão da pena pela leitura. Inclusive, eu estou em contato com alguns deles, né? E eles estão muito interessados no projeto, nos resultados que a gente tem aqui no Brasil. E, inclusive, eles veem muitas vantagens econômicas, né? Porque quando tu tira presos dentro do sistema penitenciário americano, né? Tu tem aí o quesito econômico, né? O Estado economizando dinheiro. Então, essa também é uma questão que chama muita atenção deles. A gente vai ter na Alemanha também, né? Lá que já existe a remissão da pena pelo trabalho, né? Lá eles também estão interessados na remissão da pena pela leitura, mas não já sobre essa ótica eficientista dos americanos, e nem tão preocupados com a questão da redução da população prisional, mas sim com uma preocupação mesmo por questões humanitárias, né? Por poder despertar a educação no preso, né? E o gosto pela leitura. E por fim, né? Uma questão que eu me surpreendi muito quando eu vi, né? Que na Arábia Saudita, né? Que é um sistema aí jurídico completamente diferente do nosso, né? A gente vai ter já a remissão da pena pela leitura sendo aplicada. Inclusive eu já tenho alguns resultados, né? Eu entrei em contato com eles, eu tenho alguns resultados do programa que está aplicado, que eles estão aplicando por lá, né? Então, assim, e a partir, né, dessa questão, assim, de quão bem recebido foi o projeto de remissão da pena pela leitura no mundo, né, surgiu a ideia, né, da minha tese de doutorado, né, que é a remissão da pena pela leitura como uma política para presos no mundo nos moldes da ONU, né. Então, assim, se vocês forem analisar o que a ONU, né, ela determina, né, quais são os ideais da ONU para presos, né, a remissão da pena pela leitura, ela cai como uma luva, assim, ela atende a todos os pressupostos, né, exatamente por ser de fácil aplicação, né, depender apenas de vontade política, por levar a esses fins educacionais, né, e humanitários, né, em relação aos presos. Então, assim, na minha tese de doutorado, eu estou trabalhando com isso, ainda não está tudo bem definido, né, que eu estou ainda no início, mas é a partir daí, né? A partir dessa questão, desse boom da remissão da pena pela leitura pelo mundo. Na verdade, até o que eu consegui perceber, né, já é que o mundo está procurando formas de remissão penal, né? Inclusive, agora há pouco eu descobri que existe uma forma de remissão da pena pela leitura que está sendo realizada no Japão, que é uma remissão através da meditação. Então, lá os presos, eles têm lá metas de meditação e quem consegue chegar, né, nessa meta de meditação de tempo diário, né, consegue remir tempo de pena, né? Então, assim, existe uma tendência mundial na busca, né, de formas de remissões. Então, assim, a remissão da pena pela leitura, ela se enquadra perfeitamente dentro desse quadro, né, internacional que a gente tem.
Bom, vou falar um pouquinho rapidamente com vocês a respeito de alguns projetos de remissão da pena pela leitura, os que eu achei mais interessantes, né, que ocorreram no Brasil, que na verdade eu fiz um levantamento de todos os projetos, né, que se tinham até a data, né, do meu trabalho. Eu analisei todos e agora eu peguei mais os mais interessantes para conversar com vocês. Bom, no Paraná, então, a gente vai ter aí o estado pioneiro, né? Foi o que aplicou mais rapidamente o projeto de remissão da pena pela leitura, né? Então, assim, desde 2012 já existe uma lei estadual, né? Implementando em todos os presídios estaduais do Paraná a remissão da pena pela leitura. Lá, desde o início, né, se modificou a questão estabelecida na recomendação do CNJ, né, de uma resenha, né, foi reduzida para um relatório, né, da obra, o que é um dos pontos aí positivos, né, em relação ao projeto deles, né, e lá, né, quando o professor analisa, né, a resenha, ele tem que dar uma nota, e todos os que atingem a nota 6, né, tem direito a esse aproveitamento, que auxilia bastante dentro do Poder Judiciário, né? Porque tira um pouco da margem de discricionariedade do juiz, né? Então, assim, ali já está estabelecido na lei que, atingindo aquela nota, a remissão, ela se torna obrigatória. Então, dá uma certa segurança jurídica para o preso que está entrando no projeto de remissão da pena pela leitura. Bom, no Pará também tem um projeto bem interessante chamado Arca da Leitura, né? Porque lá também eles tinham um grande problema em relação à ausência de livros, à ausência de bibliotecas, né? Então, a forma como eles lidaram para driblar isso, né, foi realizando, na verdade, umas espécies de carrinho. Então, eles construíram carrinhos, né? E dentro desse carrinho eles colocaram vários livros e esses carrinhos eles passavam de penitenciária para penitenciária, né? Para possibilitar que todos os presídios participassem da remissão da pena pela leitura. Com isso, eles já conseguiram implementar em 22 unidades, né, do sistema prisional do Pará. Então, assim, foi uma iniciativa que eu achei bem interessante, porque, assim, eles realmente, efetivamente, buscaram uma forma, né, de implementar o programa. São Paulo tem uma situação bem peculiar, assim, até a realização do meu trabalho, né, a gente tinha uma lei estadual que estabelecia a remissão da pena pela leitura, eles tinham já uma meta, né, de ter a remissão da pena pela leitura em 90% dos presídios paulistas, né, inclusive tem esse projeto do Complexo Penitenciário de Hortolândia, que até vocês conseguem, se vocês botarem no Google, vocês conseguem achar, né, que foi um projeto que foi realizado com uma editora, a editora Carambaia, que publicou, inclusive, né, as melhores resenhas dos livros, né, no site. Então, essa editora, ela deu livros, né, para as penitenciárias conseguirem efetuar os trabalhos de remissão da pena pela leitura e publicou no site as melhores resenhas. E eles gravaram um vídeo, né, dos presos falando sobre a experiência, é bem legal o vídeo deles, né. Então, quem tiver interesse pode colocar no Google, dar um Google aí, nesse projeto da editora Carambaia, Complexo Penitenciário de Hortolândia, que vocês vão encontrar, né, esse documentário. No entanto, né, tem uma remissão especial que eu achei bem interessante, né, que eles tentaram implementar ainda na época do governo Geraldo Alckmin, né, que é um dos parlamentares, tentou implementar uma forma de remissão da pena pela leitura especial, né, que seria baseada somente nos livros da Bíblia. Então eles pegaram e dividiram os livros da Bíblia e cada um, né, desses livros valeria até 4 dias, né, a menos de pena. Eu sou uma pessoa que não sou religiosa, né, eu não tenho nenhum tipo de religião, mas particularmente acho bem interessante, porque eu acho que qualquer tipo de leitura é válida, né, principalmente considerando o caos do sistema penitenciário, né, que a gente tem hoje. Mas na época esse projeto acabou não indo para frente, ele foi vetado pelo Geraldo Alckmin. E a novidade que a gente tem dentro do estado de São Paulo é que, infelizmente, essa lei estadual da remissão da pena pela leitura, ela foi declarada inconstitucional, né? Eles acabaram entendendo, né, lá sob a égide do artigo 22, né, da Constituição Federal, que estabelece as nossas competências, que isso seria uma questão de competência da União, né, por ser relativa a direito penal. Eu, particularmente, não concordo com isso, tá? Eu acho que essa questão é uma questão de direito penitenciário, né? E sendo direito penitenciário, a competência para legislar, ela é concorrente, né, dos estados e da União. Então, não haveria impeditivo nenhum, né, da gente ter os estados legislando a respeito da remissão da pena pela leitura. Até porque são os estados que conhecem, né, a especificidade de cada uma
a realidade de cada um dos seus presídios, né? Se tem biblioteca, se não tem, se tem como avaliar, se não tem como avaliar. Então, assim, acho que é muito entrave a gente estabelecer que isso seria uma questão de direito penal e por isso deveria ser legislado pela União, né? Além de eu acreditar que isso não é tecnicamente correto. Mas, enfim, né, o que acabou acontecendo isso, né, foi declarada inconstitucional, agora tá se vendo como é que isso vai se fazer, né, foi um vício de iniciativa ali, na verdade, por ter sido, na verdade, a proposição da lei, né, ela não foi feita pelo chefe do Poder Executivo, foi feita, na verdade, por um parlamentar, né, mas se levantou também essa questão de ser realizada pela União, né, dentro do julgamento. Então, assim, não se sabe o que vai ser feito agora, né, se vai ter, se o Poder Executivo vai propor, né, outro projeto de remissão da pena pela leitura e vai se efetivamente aprovar, né, com iniciativa do Poder Executivo estadual, né, paulista, ou se vai se esperar se ter uma iniciativa da União efetivamente, né. Então, em São Paulo a gente tá com essa questão aí agora. Em Santa Catarina, né, eu encontrei, eu acho que o melhor projeto, acho não, com certeza foi o melhor projeto de remissão da pena pela leitura que eu encontrei em todo o Brasil, que foi esse projeto do juiz João Marcos Buck, né, inclusive recomendo a todos que sigam ele no Instagram, porque ele é um juiz, assim, exemplar, assim, principalmente na questão humanitária em relação aos presos, né. Foi ele que eu falei no início, né, que teve a iniciativa de fazer com que os presos realizassem agora máscaras para doação, né, então, assim, ele é um juiz extremamente preocupado, né, e que tenta colocar em prática, né, os ditames que a gente tem na lei de execução penal. E ele lá, né, no âmbito, então, dos presídios, então, que ele tem competência lá em Joinville, ele estabeleceu a remissão da pena pela leitura e ele acabou conseguindo resolver todos os problemas burocráticos, né, que se tinha em relação à remissão. Então, assim, ele fez um convênio com a universidade, né, de uma universidade de Santa Catarina para correção dessas resenhas, então ele não ficou dependendo, né, de uma questão estatal. Então, a partir desse convênio, né, os alunos da Faculdade de Letras corrigem as resenhas dos presos, né. Ele reduziu a questão para um resumo, né, então, assim, não precisa uma resenha, né, que é obviamente uma questão praticamente absurda, né, a gente poder exigir de um preso, né, uma resenha crítica, e ele fez para poder efetivamente, né, aplicar, porque como não se tinha, né, também livros, né, no âmbito lá de Joinville, né, lá em Santa Catarina, bibliotecas, né, dentro do sistema prisional, ele fez uma arrecadação de obras, né, com toda a comunidade, né, e só proibiu dois tipos de obra que ele proibiu, que são livros de autoajuda e livros religiosos. Fora isso, qualquer tipo de livro pode ser utilizado, né. Com isso, até 2017, ele conseguiu fazer com que se tivessem 7.000 obras lidas, né? Então, assim, foi o melhor resultado que eu encontrei, né, de remissão da pena pela leitura. Eu tô para receber agora dele os resultados, né, atualizados agora para 2020, né? Com certeza o número efetivamente deve estar muito maior, né? Mas, assim, é um exemplo bem interessante. Bom, em compensação, a gente tem esse exemplo incrível, né, de Joinville. A gente vai ter um resultado não tão bom aqui no Rio Grande do Sul, né, no projeto aqui que foi realizado. Eu vou tentar falar rapidamente, né, para não tomar muito tempo de vocês. Mas, na verdade, como eu falei para vocês, esse projeto aqui no Rio Grande do Sul, ele foi efetuado pela SUSEP, né, foi realizado em 3 presídios. Eu vou até aproximar para vocês conseguirem ver direitinho, tá? Ele foi realizado, então, em 3 presídios, né? A Penitenciária Feminina Madre Pelletier, a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas e a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, né? Por que foram escolhidos esses presídios, né? Essa foi uma das perguntas, né, que eu fiz para a SUSEP quando eu estava fazendo a pesquisa empírica com eles, né, para tentar entender as bases, né, como foram as escolhas feitas, né, para determinar como seria realizada a remissão da pena pela leitura no estado, né. E elas me falaram que foi porque eram nesses projetos, nesses presídios que a gente tinha a NEJA, né, a gente tinha ali, na verdade, um professor que dava aulas, né, para os presos. Então, assim, a ideia deles era utilizar os professores, né, da rede estadual que davam aula para os presos e presas para corrigir essas resenhas, né. Bom, ali, como é que eles efetivaram a questão dos livros, né?
Na verdade, a maior parte, né, como eu falei para vocês, desses, a maior parte não, os 3, né, presídios não tinham bibliotecas, né, ou não tinham biblioteca em condições, como era o caso da penitenciária Madre Pelletier. Então, eles pegaram e foram atrás de doações para os livros, né. Na verdade, deveria vir uma verba da Secretaria da Saúde para a compra desses livros, né? Essa verba acabou não vindo e eles foram atrás, então, de doações, né, de livros que pudessem ser utilizados no projeto de remissão da pena pela leitura, né? Bom, o que eles fizeram então? Eles pegaram, como eles não tinham muito livro, eles não conseguiram muito livro, eles não tinham muita gente para corrigir as resenhas, eles limitaram. Então, assim, eles pegaram 10 presos em cada uma das unidades penitenciárias e realizaram em 3 ciclos, né? Então, a gente teve 90 presos participantes em cada uma dessas penitenciárias, tá? Desculpa, né? A gente teve 30 presos em cada uma das penitenciárias, num total de 90 presos, né? Participantes do projeto de remissão da pena pela leitura. Na verdade, não chegou a ser 90 presos, porque alguns participaram 3 vezes, né? Porque quem participasse da primeira vez, entregasse a resenha, ganhava a promessa, né, das organizadoras de que poderia participar uma segunda e uma terceira vez. Então, acabou que muitos presos acabaram se repetindo, né, nesse processo aí de remissão da pena pela leitura. Como elas tinham muita dificuldades, né, na questão da legitimidade, né, dessa resenha, né, de como que elas iam legitimar, e muito em virtude por causa do Ministério Público, né, como eu falei para vocês, eu até entrevistei a promotora que participou desse projeto e ela me confirmou isso, né, que o Ministério Público tinha muito receio, né, de que houvesse fraude, né, desse processo, que um preso contasse como foi o livro, né, para um outro preso, que um copiasse do outro. Então elas acabaram criando uma prova, né, uma espécie de prova. Então, em vez do preso fazer a resenha, né, mandasse a resenha para o professor de português e o professor de português, né, enviar para o Poder Judiciário para ser analisada, né, a questão dos dias remidos, eles criaram uma prova. Então, estabeleceram uma data, colocaram todos os apenados, né, sentados em classes, né, e colocaram todos eles juntos para fazer a resenha em um dia determinado. Ou seja, mais um entrave burocrático, né, para realizar essa resenha. Bom, a lei estadual, né, até hoje, a ideia delas, né, era fazer esse projeto piloto. E a partir dos resultados desse projeto piloto, né, e por isso também elas não queriam muita gente, porque se tu faz um projeto com menos pessoas, a chance de dar certo é muito maior, né, obviamente, era pegar os resultados desse projeto e enviar para o Poder Legislativo e para que fosse feita uma lei estadual. No entanto, essa lei estadual não foi criada até hoje, inclusive tá com essa questão da inconstitucionalidade também está sendo discutida, né, aqui, porque teve um parecer de dentro do Departamento de Direito da própria SUSEP dizendo, até tenho esse documento, né, dizendo, opinando, né, pela inconstitucionalidade da lei em âmbito estadual, né, então assim, que eu já comentei para vocês que eu acho que é um erro, né. Então, por isso a gente não tem, até hoje, lei estadual a respeito de remissão da pena pela leitura e não tem aplicação da remissão da pena pela leitura no Rio Grande do Sul, né? O projeto está completamente parado. Bom, então, assim, críticas, né? Já falei pra vocês, questão da resenha crítica, né? Primeira coisa, completamente absurdo, né? Considerado o nível educacional dos presos, né? Então, assim, não tem como exigir resenha crítica, né? A gente precisa estabelecer um resumo, né? Como eu falei para vocês, tem muito universitário que não sabe o que é resenha crítica, então exigir isso de um preso é completamente absurdo, né? De qualquer forma, eu acho que é importante a questão da resenha, né? Eu até conversei com alguns juízes, né, que me falaram que acreditavam que não precisaria nem ter o documento escrito, né? Que poderia ser esse relato oral, né? Que o preso poderia ler o livro, né, e conversar com alguém vinculado lá na penitenciária, contar como foi o livro, essa pessoa atesta, manda pro juiz e efetivamente ali tá remindo a pena. Óbvio que seria bem efetivo isso, né, seria muito mais rápido a gente fazer isso, mas eu acho que a gente não tem que pensar na remissão da pena pela leitura com o viés só de redução do número de apenados nos presídios, né, só com o viés de redução aí do caos do sistema prisional que a gente tem. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco no preso, né, eu acho que escrever também é uma forma de estudar, então se a gente for analisar pelo viés educacional, eu acho que a questão de escrever esse resumo ele é importante, então eu acho que ele tem que ser mantido, mas efetivamente como resumo e não como uma resenha crítica, né.
Obviamente, completamente absurdo essa questão de a gente determinar um dia de prova, né, gente? Imagina ter que estabelecer uma data, né? Então, todos os presos teriam que estar com essas resenhas prontas nessa mesma data, né? O preso, se ele quisesse ler, um preso, de repente, que tem ali uma habilidade para ler mais rapidamente, ele teria esse entrave, né? Porque ele precisaria esperar a data da prova, né? Como são 12 resenhas, né? Que o preso teria direito por ano, a gente não poderia nem pensar em 12 provas, porque e se o preso, ele perdesse aí uma das provas, né? Ele não conseguisse fazer e chegasse lá no final do ano, não tem mais prova, não tem mais a última prova do último mês, ele quer fazer mais uma resenha, né? Ele estaria com o seu direito violado, né? Porque a recomendação, ela dá o direito ao preso de participar 12 vezes do programa, né? Então, assim, acho que é completamente desnecessário. Acho que existem milhões de outras formas de oferir autenticidade, né? Eu estudei algumas decisões, né, sobre remissão da pena pela leitura e no meu trabalho, e assim, realmente tem coisas absurdas, né? Juízes que dão, assim, um dia de pena, né, remido, né? Juízes que não querem dar a remissão exatamente por causa da autenticidade, né? Achando que não tá bom a resenha, né? Então, assim, é aquela coisa, querer ser mais realista que o rei, né? Querer ter um excesso, né, de rigorismo, né, dentro de um sistema carcerário, um sistema prisional que não cumpre praticamente nada, né, de sua legislação base aí, que é a lei de execução penal, não dá quase que nenhum direito pro preso, né? Então, assim, um excesso, né, exacerbado, né, quanto a essa questão da autenticidade. Bom, lista de obras, né? Essa foi também uma questão que foi uma descoberta, né, que eu acabei fazendo, porque, na verdade, quando eu me deparei com a lista de obras que foram disponibilizadas, e depois até vou mostrar aqui pra vocês, eu fiquei muito curiosa, né? Porque eu acreditei, logo em seguida que eu olhei, eu até mostrei pro professor Ney, ele chegou a essa mesma conclusão, que não pareciam ser obras, né? Em que pese obras muito importantes, né? Obras clássicas, não pareciam ser obras adequadas, né? Ao nível educacional do preso brasileiro, que é um preso em formação, né? Um leitor em formação, né? Ele é um leitor que não está acostumado, né? Na minha cabeça, né? Até aquele momento, e isso acabou se comprovando depois, né? Com os resultados que eu tive na pesquisa, né? Do questionário que eu apliquei. Ele não é um preso que está acostumado a ler, principalmente livros de literatura, né? Quando ele lê, ele tem acesso aí a jornal, revista, né? Então, assim, ele não tem o hábito de ler livros, né? Então, assim, eu me assustei um pouco, né? Com a lista e fui questionar com as organizadoras, né? Qual era a origem daquela lista, né? E, pra minha surpresa, ninguém soube me dizer qual era a origem da lista, né? Na verdade, assim, essa lista, ela surgiu, né, de uma administração anterior que tentou implementar o projeto de remissão da pena pela leitura no Estado, não conseguiu implementar, e essa lista ficou. Então, assim, a única coisa que elas puderam me garantir com toda certeza absoluta é que essa lista não passou por um professor de língua portuguesa, né? Que é, assim, eu acho que um erro gravíssimo, né? Então, assim, uma lista completamente inadequada, né? E quanto à lista, gente, eu não acredito que se deva estabelecer uma lista de livros para a remissão da pena pela leitura, né? Então, assim, eu acho que qualquer tipo de livro, né, que caia na mão do preso, que ele tenha condições de ler, né, de natureza literária, científica, filosófica, tem que ser utilizado para fins de remissão da pena pela leitura, né? Eu acho que não dá para criar mais esse entrave, né? Considerando que a gente nem tem livros no sistema prisional, né? Inclusive, no final do meu trabalho, eu fiz um modelo de projeto de lei que eu achava que seria, né, o adequado. Acho que até não botei aqui, mas posso passar para vocês depois, se vocês quiserem, né? Do que eu achava que seria adequado, né, num projeto de remissão da pena pela leitura. E nesse projeto, eu até coloco que eu acho que é importante a gente ter uma lei, uma lista de livros, né, uma lista de livros preparadas por um professor de língua portuguesa, mas não uma lista obrigatória, mas uma lista de livros que deveriam ser fornecidos pelo Estado, né, ou seja, o Estado deveria fornecer os livros, né, que constassem nessa lista, né, que fosse formulada por professor de língua portuguesa, com o intuito de fomentar a realização de bibliotecas nos presídios, né? Então, assim, no primeiro ano, uma lista de 20 livros, né? Vamos supor. Então, assim, no primeiro ano a gente teria aquelas 20 obras, no segundo ano a gente tem 40, no terceiro ano a gente tem 60, né? E assim a gente vai formando bibliotecas dentro dos presídios, né? Mas, óbvio, uma lista que passasse por o crivo de um professor de língua portuguesa, né, gente? Isso é muito sério, né? A gente não pode chutar, né, livros, né, eu, por exemplo, eu não tenho formação literária, né, por mais que eu tenha estudado o projeto de remissão da pena pela leitura, que eu tenha entrevistado presos, né, que eu olhasse para essa lista e achasse
que ela era completamente inadequada, eu jamais me sentiria em condições de sugerir uma lista, né? Tanto que eu fui atrás de um professor de língua portuguesa, mostrei essa lista para ele me dar a opinião dele técnica, né? Uma opinião adequada, né? Sobre o que seria certo ou não. Inclusive, aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, essa primeira lista, né, que tinha de livros, elas não conseguiram, né? Porque o dinheiro, como eu falei para vocês, a verba que viria para compra dessas obras, ela acabou não vindo. Então, elas mandaram essa lista para um projeto, né, que doou os livros e conseguiram daí algumas obras similares. Então, acabou surgindo uma segunda lista e depois nessa segunda lista teve algumas obras que os preços tiveram alguma dificuldade, se não me engano, obras de contos, né, e crônicas, e essas obras foram substituídas por outras obras. Então, se teve uma terceira lista e com base nessa terceira lista é que foi feito o projeto de remissão da pena pela leitura, ou seja, não faltou oportunidade, né, para se contatar um professor de língua portuguesa, mas em nenhum momento ninguém cogitou, né, dessa ideia. Isso que foram várias reuniões que foram realizadas com pessoas do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, inclusive eu perguntei, né, o que vocês acham, eu perguntei para os juízes, eu perguntei para os promotores, você acha que essa lista é adequada, né? E todos eles diziam que achavam que os livros eram excessivamente complicados, né? Alguns disseram, inclusive, que tiveram dificuldade de ler aquelas obras, né? Quando estavam lá no ensino médio ou estavam lá na faculdade, mas ninguém pensou em mandar essa lista de obras, né? Essa lista de livros para um professor de língua portuguesa, né? Que foi uma questão que eu me espantei muito, né? Bom, outra questão, né, correção por professores vinculados à Secretaria de Educação, né, não acho que essa é a melhor opção, né, acho que isso aí vai demandar a contratação de professores, né, vai exigir mais dinheiro público para o sistema prisional que a gente não tem, né, então assim, acho que nesse ponto aí a solução, né, que foi tida lá em Santa Catarina, lá no presídio de Joinville, certamente é a melhor. Então assim, fazer convênios, né, com universidades. Tenho certeza que, por exemplo, a PUC aqui participaria, né? A Faculdade de Letras participaria de um projeto desses, né? Então, colocar os alunos da Faculdade de Letras para corrigir essas resenhas, né? E com isso enviar para o Poder Judiciário, eu acho que é a melhor alternativa, né? E daria autenticidade da mesma forma para essas resenhas, né? Então, assim, acho que a gente não tem que ficar vinculado aos professores da Secretaria de Educação. Bom, gente, aí tá a lista dos livros, né? Que eu falei para vocês. Como vocês podem ver, né, então assim, a gente tinha aí o Continente, né, do Érico Veríssimo, Dom Casmurro, o Ateneu, Raul Pompeia, né, a gente vai ter aí a Luísa Azevedo, o Cortiço, né, e assim, não é uma questão, não tô dizendo, Moacir Scliar, né, Os Deuses de Raquel, eu não tô dizendo que essas obras são ruins, né, de forma nenhuma, né, a gente tem Machado de Assis, né, são obras que têm, obras clássicas, né, eu li a maior parte dessas obras, né, acho que eu li todas as obras que estão aí. E, na verdade, a questão não é a qualidade das obras, né? Mas o fato de que não são leituras apropriadas, né? Ao apenado, né? Ao leitor em formação que é o preso brasileiro, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto não precisava ser professor de português para olhar para essa lista, né? E ver que tinha alguma coisa errada. Bom, quanto aos resultados agora de uma forma geral, né, eu queria conversar com vocês e até vou mostrar uns gráficos, né, que eu realizei, né, depois dos resultados todos, analisar todos os questionários, né, e todas as entrevistas que eu fiz e de gravar tudo, né, o que eu pude extrair de tudo isso, né. Primeira questão, acho que fica, né, eu dizendo aqui para vocês, relatando, vocês já devem ter percebido, né, que um processo extremamente burocrático, né, assim, a sensação que dá é que parece que não queriam que o projeto acontecesse, né, assim, quando tu pensava que o projeto ia acontecer, o projeto não acontecia, né, parava por uma questão, parava por outra, tanto que o projeto tá parado até hoje, exatamente por quê? Por causa da burocracia, né, então, assim, não dá, né, a gente precisa desburocratizar isso se a gente quiser efetivamente implementar, né, não pode ser desse jeito, né, não dá para exigir que seja corrigido por um professor de língua portuguesa do sistema, né, da rede pública estadual de educação, né, porque a gente não vai ter dinheiro para isso, não dá para ser uma lista fechada de livros, né, não dá para exigir que se tenha 20 obras de cada um desses livros, né, tudo isso é muito burocrático, né, então assim, não dá para ser burocrático dessa forma, principalmente considerando o caos que a gente vive, né, no sistema penitenciário.
De qualquer forma, né, o resultado que a gente tem dos apenados que eu tive, né, a resposta que eu tive deles, eu conversei com todos, né, que participaram, todos que eu tive acesso e que participaram do projeto, eles ficaram extremamente satisfeitos, né, eles adoraram poder conversar com professores, adoraram ler a obra, né, apesar de muitos terem ficado com receio, né, na hora de fazer com a resenha, terem dificuldades, né, eles gostaram muito, eles me questionavam muito quando que o projeto ia ser realizado novamente, né, até, assim, os recados, né, eu tive alguns recados, até poderia ter colocado aqui, não coloquei, mas, assim, deles dizendo, quando é que vai acontecer de novo, por favor, não esqueçam da gente, né, então, assim, o resultado foi extremamente positivo em relação aos apenados. Bom, quero agora mostrar um pouco dos resultados, né, que eu tive para vocês. Então, assim, aqui é o nível de escolaridade, né, dos presos. Então, assim, a gente vai ter aí 34% dos presos, né, com ensino fundamental completo e 25% dos presos com ensino fundamental incompleto, né, gente? Então, assim, a partir daí, olhando para esse gráfico, a gente chega a duas conclusões, né? A lista é totalmente inadequada, né? E, obviamente, não dá para exigir uma resenha crítica, né, desse público. Quanto ao hábito, né, da leitura, né, eu perguntei para eles, né, se eles tinham o hábito de ler, né, antes de entrar no sistema carcerário, né. 58% respondeu que sim, ao passo que 48% respondeu que não, né. Então, assim, a princípio tu até te surpreende, né, 58% tinham o hábito de ler, né, até parece positivo, mas aí a gente vai para a segunda pergunta, né, qual era o conteúdo lido, né. E a partir daí a gente vê que, na verdade, o hábito de leitura deles, ele tá mais aí em jornais, né, jornais e livros, né, e um pouco em livro. Então, assim, não é tão positivo, né, quanto parece, né. Só 14% aí tinham o hábito de ler efetivamente livros, né. Outra questão, né, que foi bem importante para responder o programa de pesquisa, né, que também veio de um resultado muito positivo, e eu conversei bastante com eles, né, em relação a isso, e pude sentir efetivamente o que a pesquisa me mostrou, né, quais são as razões, né, que levaram eles a ingressar nesse programa, né. Então, assim, 25% aí pensando em remissão, mas também em educação, né, 34% pensando só em educação, né? 8% pensando em mente. Então, assim, a gente vai ter aí um percentual só de 17% que estavam pensando só na remissão, né? Puramente. Então, assim, foi um resultado muito positivo, né? Vendo que, na verdade, os presos, o que eles queriam mesmo, né? Eles conseguiram ver na remissão da pena pela leitura e um despertar para a leitura, né? Um despertar para a educação, né? Muitos, inclusive, escreveram, né? Nos questionários que eu deixei para eles, tinha uma parte que eles podiam escrever o que eles quisessem, né? Porque o questionário, de uma certa, ele foi formado já com respostas prontas, né? Para que a gente pudesse ter esse resultado de gráficos, né? Assim, na verdade, eu consultei uma pessoa de estatística, né? Da área de estatística, que me ajudou a formular essas perguntas e depois me ajudou a analisar essas respostas. Então, assim, precisou ser assim, para que a gente pudesse ter os gráficos, né, ter um resultado, né, de pesquisa científica mesmo. Mas existia uma parte, né, que eles podiam escrever, né, várias partes ali, eu deixei a possibilidade de eles escreverem, né, e assim, e eles, muitos expressaram isso, né, que a partir do projeto começaram a ler bastante, que a partir do projeto ficaram com a vontade de querer estudar, né, inclusive visando nisso no projeto de lei que eu coloco lá no meu trabalho, que eu formulei, eu falo que as pessoas que participaram da remissão da pena pela leitura, que elas tenham a prioridade de ingressar num projeto de remissão da pena pelo estudo, né? Porque também não adianta a gente tentar fomentar, despertar essa vontade e a gente não deixar essa pessoa participar. Então, assim, dar essa prioridade. Inclusive, também uma outra questão que muitos levantaram quanto à inconstitucionalidade da remissão da pena pela leitura, que é uma das questões que eu trato, né, no meu trabalho, é que ele seria inconstitucional devido ao fato de que a gente teria presos analfabetos dentro do sistema prisional, né? E que não poderiam utilizar, né? Ou seja, como a gente não pode fornecer para todos, porque a gente tem presos analfabetos, o projeto ele é inconstitucional, o que é completamente absurdo, né? Em todos os aspectos, né? De qualquer forma, já tem gente pleiteando aí remissão ficta. E para solucionar esse problema,
eu coloco também lá no meu projeto de lei que os analfabetos que desejam, né, participar do projeto de remissão da pena pela leitura, que também tenham prioridade, né, dentro do sistema prisional na remissão da pena pelo estudo, para poder, né, aprender a lei e assim participar do projeto. Bom, no fim eu vou ter aí, né, uma pergunta, né, se você ficou efetivamente satisfeito, né, com o projeto e se você indicaria esse projeto para um outro apenado. A gente vai ter aí 100%, né, de resposta positiva, no sentido de que sim, né, isso daí vai de encontro ao que eu falei para vocês, né, que eles ficaram extremamente felizes com o projeto, inclusive ficaram me questionando quando que teria novamente, né, mostrando o interesse deles, né, em participar de outras etapas, né. Aí também outra pergunta, né, se o projeto de remissão da pena pela leitura iria influenciar na vida deles, né, após sair da prisão, né, e a gente vai ter aí 100% que sim, né, sendo que 33% falaram que iam influenciar, mas não indicaram uma causa específica, né, não souberam indicar, né, mas a gente vai ter aí 50% afirmando que a influência vai ser da educação, ou seja, por razões educacionais, e aí a gente vai ter indicativos de ter o hábito de leitura, né, de voltar a estudar, de dar, né, implementação aos estudos, né, continuidade aos estudos, e daí 17% dizendo que a remissão da pena pela leitura conseguiu alterar, modificar a conduta dele, né, dentro do sistema prisional, e que isso modificaria a conduta dele depois que ele saísse do sistema prisional. Então também foi um resultado muito positivo que eu tive. Bom, agora algumas conclusões finais, né, a respeito do projeto, só para dar um fechamento aí, né. Então, assim como eu falei para vocês, o Instituto totalmente viável, né, barato, de fácil aplicação, né, basicamente a gente precisa de vontade política e de livros e mais nada. Tanto que é um projeto que está sendo copiado no exterior, né, está sendo abraçado no exterior, que está sendo aplaudido pela ONU, né, então, assim, um projeto, uma iniciativa brasileira que a gente precisa aplaudir. Então, assim, totalmente viável, totalmente fácil de ser implementado, né, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né, como eu mostrei para vocês, né, existem soluções, né, soluções que foram implementadas em vários locais do Brasil, né, por aí, e outras que eu trago, né, do meu trabalho como forma de solução dos problemas. Então, assim, dá para implementar, né, é uma saída. É uma forma de contenção do poder punitivo, porque de uma certa forma a gente tá aí, né, fazendo com que, dando uma possibilidade de educação, uma esperança ao preso, né, um viés educacional que vai ser conduzido pela leitura. Então, certamente é uma forma de contenção do poder punitivo do Estado, né. É uma forma de reinserção social, através da educação e conduzido pela leitura, né, porque as respostas da minha pesquisa comprovam, né. Claro que o ideal para mim, né, seria que eu pudesse aplicar essa pesquisa, né, agora num segundo momento. Eu até tô tentando buscar isso, né, que não seria um objeto do meu doutorado, mas eu tô buscando isso, uma forma de aplicar esse questionário, né, para presos após o sistema penitenciário. A dificuldade está, né, na verdade, na desorganização que a gente tem, né, em termos de SUSEP aí, que eles não conseguem fazer esse rastreamento, né, onde vão as pessoas. A gente não tem um acompanhamento do preso depois que ele sai do sistema prisional, né. Inclusive, essa é uma das críticas que a gente tem na Itália, né. Na Itália, eles acompanham o preso depois de um tempo, né. Inclusive, eu estudei bastante um projeto de remissão da pena pelo trabalho que ocorre lá em Velletri, de rótulos de garrafas, né, que é feito lá, e eles acompanham o preso depois que ele sai do sistema prisional, se não me engano, por 1 ou 2 anos, né, e a crítica é que não se acompanhe por mais tempo, né. Então imagina que se tem essa crítica lá, imagina aqui no Brasil, né, aqui no Brasil a gente não dá assistência nenhuma pro preso depois que ele sai, né, mas ainda assim tem esse aspecto positivo. É uma forma de minimizar o hiper encarceramento, né, porque o preso ali, né, através desse processo de individualização da pena, né, dele, pelos esforços dele, ele vai reduzir o tempo de pena dele, né, então, assim, vai, de uma certa forma, né, reduzir um pouco do hiperencarceramento, tanto que essa é uma das vantagens que está sendo vista positiva por alguns países, como os Estados Unidos, né, que eu citei para vocês, né, e, óbvio, né, a reflexão que eu deixo, assim, é que é a solução para todos os problemas, né, que a gente tem no sistema carcerário? É óbvio que não, né, gente? A remissão da pena pela leitura, ela não vai resolver nossos problemas, né? Até porque a gente tem uma prisão hoje, né, que tem raça, tem cor,
né? A gente sabe quem é que tem classe social, a gente sabe quem é que vai pra prisão hoje, né? Então, e no momento em que a gente tem uma prisão totalmente seletiva, né? Onde a gente sabe de olho fechado quem é que tá lá dentro, essa prisão, ela tá errada, né? O sistema tá todo errado, ele tá todo equivocado, né? A gente vive um processo de gentrificação aí, né? Então, assim, esse é efetivamente um problema grave, é um problema que a gente tem que discutir, né? Mas, assim, até que a gente resolva esse problema, se é que a gente vai resolver algum dia, que infelizmente eu não sei se eu tenho muita esperança, né, em relação a isso. Com certeza, a curto prazo a gente não vai solucionar, né? Porque a gente precisaria aí de uma implementação e educação muito forte, que acredito eu que seja a única saída, né? Pra gente resolver esse problema, já que a maior parte das nossas prisões, elas têm causas sociais, né? Então, assim, são pessoas que efetivamente não têm trabalho, que não têm formas, né, de conseguir renda e por isso acabam caindo no sistema prisional, né? Na verdade, a gente vai ter aí o aprisionamento da pobreza, né? Basicamente é isso que a gente tem. Então, assim, é óbvio que a gente tem que discutir isso, né? Mas, assim, até que isso se resolva, alguma coisa precisa ser feita com relação às pessoas que estão agora no sistema prisional, né? Essas pessoas estão lá e elas estão apodrecendo, né? Elas não são pessoas que não têm esperança nenhuma de vida nesse momento, né? Pessoas que estão lá amontoadas umas às outras, sem saneamento básico, né? A gente está vivendo agora a questão do coronavírus, né? E muita gente questionando, né, determinações aí do CNJ para liberar presos, né? Mas, assim, no estado de coisas que a gente tem, qual seria outra solução, né? Agora que a gente não tem nem visita, né? Inclusive, mais uma vez conversando, né, com o juiz Marcos Buch, né, sobre a questão do sistema prisional, né? Ele estava relatando ali nas redes sociais dele que quem trazia o material de higiene para os presos, para dentro do sistema prisional, eram as pessoas que visitavam os presos. E as visitas estão suspensas agora, né? Então não tem. Né? A gente não tem sabonete para os presos lavarem as mãos, né? Mal eles têm acesso à água potável lá dentro, né? A gente tem aqui no Presídio Central esgoto a céu aberto, né? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita com as pessoas que estão lá agora. E eu acho que a remissão da pena pela leitura é um aceno nesse sentido, né? É uma forma de dar esperança para essas pessoas que tem lá, né? Óbvio que ela não é suficiente, não, ela não é suficiente, mas eu acho que se fosse implementado de uma forma menos burocrática, né, já seria um alívio, né, para as pessoas que estão lá, né, e para a redução de pena, né, para a redução do tempo dessas pessoas, né, que elas estão dentro desse caos aí, ok? E aí, por fim, né, a reflexão que eu deixo para vocês, né, que eu sempre falo para os meus alunos, né, e eu sempre me pergunto, né, o que a gente, efetivamente, a gente quer com a sociedade, né, como sociedade, em virtude desse caos aí que a gente tem, né, porque toda vez que a gente fala em dar educação para presos, né, implementar qualquer tipo de projeto, a gente recebe muita crítica da sociedade, né? Mas, assim, na verdade, o que a sociedade quer? A sociedade não quer a redução da violência? Se a sociedade ela efetivamente quer a redução da violência, isso tem que ser feito da forma correta, né? A gente tem que começar a implementar estudos de impacto legislativo, né? Ver qual que é o resultado que a gente tem quando a gente trabalha com excesso de legislações aí que visam simplesmente criar tipos penais e aumentar penas, né? Coisa que a gente sabe que não dá resultado nenhum, né? Porque eu estudei uma pesquisa agora há pouco, né? Que dizendo que em 30 anos a gente teve um aumento de 900% no sistema prisional. 900%, não é 90%, é 900%. Então, assim, não tem esse caos, não tem como gerir, né? Não tem como gerir essas pessoas, né? Mas assim, a gente precisa parar de um pouco de criticar, né, isso. Inclusive, a obra base, né, do meu trabalho que orientou foi uma obra do professor Elbert, né, que é a Universidade em las Cárceres Argentinas, né, que é um projeto que foi feito na Argentina onde se colocou universidades, né, dentro das universidades, das prisões argentinas, né. E essa obra descreve, tem todas, na verdade ela é uma conversa, né, que é feita com os presos, né, que participaram, né, e a experiência deles, né. Então, aí sim, né, tu tentar implementar uma universidade dentro de uma prisão, aí sim eu acho que é um projeto ambicioso, né, maravilhoso, né, que tem que ser muito aplaudido. Mas, assim, no Brasil, até para implementar a remissão da pena pela leitura é difícil, né? Porque as pessoas não conseguem ver isso como um benefício para elas, né? Elas precisam ver isso como um benefício para elas, o que é completamente errado, né? Porque passa aí
por um egoísmo, né? Mas de qualquer forma, né, isso daria um benefício para ela, porque se a gente fornecer educação para os presos, isso vai ter um resultado positivo para nossa sociedade, né? Porque a gente vai ter menos gente, né, nesse processo de violência, a gente vai ter menos gente dentro do sistema prisional. Bom, gente, essas eu acho que eram as minhas considerações, né, que eu tinha para fazer com vocês. Eu até vou deixar meu e-mail aqui com vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para mandar por e-mail até o dia da aula, podem me enviar, ou até mesmo depois, se quiserem algum detalhamento da pesquisa, alguma coisa que eu não falei aqui, eu vou disponibilizar esses slides para vocês também, né? E fico à disposição para vocês, foi um prazer ter conversado com vocês e até a nossa aula.